Muito bem, meninas. Vamos lá, então. Nossa primeira oficina em 2025. Sejam bem-vindas. Que bom vê-las por aqui. Devagarinho. Hoje a ideia da oficina é retomar algumas coisas, mas também trazer, de certa forma, uma provocação. Nós temos oficina hoje, temos uma oficina na semana que vem, então a ideia é que a gente tenha isso dividido em 2 momentos. Hoje vai ser, eu trago algumas informações e algumas questões para vocês. Provavelmente nada de muito novo, mas a gente precisa fazer essa parada para olhar para o todo e principalmente criticamente. Acho que base fundamental disso tudo, a gente vem de 2 meses agora, né? 2, 3 meses, na verdade, em que dezembro é mês de atropelar todo mundo é atropelado. Janeiro, às vezes, é baixa de movimento, ao mesmo tempo em que se tem compromissos familiares e financeiros também bem importantes, o que também dá uma baqueada, uma sacudida aí no sentido não tão positivo. E o fevereiro chega hoje, né? Dia 18 de fevereiro, chega nesse misto de algumas mães com filhos na escola, outros não ainda, algumas com um sim, o outro não, né? A ideia de vamos esperar o carnaval para o ano acontecer, ao mesmo tempo já se passaram quase que os 2 primeiros meses e a gente precisa dar rumo na vida e ver o que 2025 vai nos proporcionar em função daquilo que a gente fizer por ele, né? Porque sozinho ele não traz nada, não é assim que a coisa funciona. Então, hoje, a ideia é trazer uma reflexão, lembrando que isso vai ficar gravado, então as meninas depois, vocês também podem reassistir, mas as meninas vão acessar isso também. Essas informações, elas estão pensadas, como eu falei, em 2 etapas, na condução dessa oficina e da próxima, para a gente pensar um pouquinho dessa realidade. Pode ser que tenha algumas coisas que sejam incômodas, né? Algumas realidades que a gente precisa lidar que sejam incômodas, mas a ideia sempre será, a nossa ideia, a minha, da Aline, a ideia da rede, sempre será pensar a solução para vocês, para todas nós. Não é cutucar para reclamar, não é cutucar para não achar saída, pelo contrário, é olhar para a realidade que a gente tem e ver o que a gente pode fazer com ela. Então, essa oficina hoje tem muito disso. É enxergar essa realidade e ver, tá bom, e aí? O que a gente vai fazer com isso? Então, oficina de empreendedorismo feminino na rede, dentro desse projeto. E aí a gente começa com uma questãozinha bem básica, e eu não trouxe conceitos, não trouxe, poderia me alongar, e a ideia hoje não é se alongar tanto também, mas é a questão de empreender. Como depois eu vou pensar, vou falar sobre alguns tipos, algumas questões, mas assim, empreender em quê, empreender quando, empreender como, empreender por quê, são perguntinhas básicas que a gente precisa tentar responder. Vocês não vão me responder isso agora, a gente vai depois, né, ter um espaço para conversar sobre tudo isso, mas acho que partimos destas questões, dessas perguntinhas, né, essas pequenas perguntas, para tentar reconhecer onde cada uma de vocês está como empreendedora, por que está, o que pode mudar, as escolhas que fez. Algumas de vocês eu vou vendo por aqui, né? Sei que já mudaram trajetória, fizeram, ampliaram, reduziram, pensaram um campo diferente, já mudaram a atuação. Então, o em que ele vai aqui desde o momento em que eu penso em começar, mas também ele vai perdurar durante todo o momento em que eu vou reavaliando o quando, como, o porquê. Eu acho que a grande questão hoje vai estar voltada no porquê. O que eu espero disso? Para que eu estou aqui? Porque eu vou brincar com algumas questões com vocês, principalmente lá daquilo que a gente vai lidando no Agitos, né? E vai tendo essa proximidade para poder brincar. É só para os boletos? Eu tenho certeza que não, porque muito provavelmente existiriam formas mais cômodas, não digo nem fácil, nem prática, mas mais cômodas ou menos arriscadas de bancarmos boletos, de pagarmos boletos. Então, empreender não pode ser pensar que é a saída mais fácil.
Não é, tenho certeza que não é para nenhuma de vocês. Então, existem outras possibilidades. Então, o porquê ele vai permear essa conversa toda para vocês entenderem aqui onde eu estou chegando. E aí, hoje, lá no Agitos, já que eu falei do Agitos, eu joguei no Google. No Agitos eu reclamei hoje, para quem acompanhou, eu reclamei lá que a primeira resposta do Google, quando a gente pergunta uma coisa, é a resposta da IA, né? Ele traz lá a visão geral criada pela IA. E aí eu fiz print aqui dessa visão geral, perguntando quais são os requisitos para empreender, porque as perguntinhas anteriores era como, quando, em que, por quê. E aí o Google vem com uma coisa que eu acho linda e que é aqui que vai morar muito da questão da reflexão, da crítica, tá? O Google me diz que para empreender eu preciso ter uma boa ideia, um plano de negócios, capital inicial e determinação. A gente podia brincar assim. Vocês, sabe a trend de vai baixando o dedinho, se pode ser assim, pode ser a trend de vou baixando o dedinho, mas como estamos sendo filmadas aqui, está gravado, podia ser diferente, podia dizer assim, sai do Meet aquela que não atende a esse requisito para empreender, tá? Por quê? Porque é para brincar com isso, assim, uma boa ideia. Será que eu comecei a empreender exatamente por uma boa ideia ou por alguma coisa que eu era capaz de fazer, que eu tinha condição de fazer? Então, não necessariamente tenha sido algo mirabolante, como os primeiros conceitos de empreendedorismo falavam, que tinha que ser algo inovador, que tinha que ser algo muito diferente. O segundo item é um plano de negócios. Tenho certeza que vocês todas iniciaram com um plano de negócios bem desenhadinho. Hein? O que vocês acham? Capital inicial, dinheiro ali colocadinho, tudo certinho, assim, ó, tá aqui meus R$ 5,30, ou os meus 15 mil tá aqui desenhadinho, tá aqui definidinho. E a determinação, bom, a determinação eu acho que dá para fazer o check lá e dizer assim, tô disposta, né, determinada a fazer isso acontecer. Mas o Google, ele me traz uma resposta que vai um pouquinho além disso. Ele diz que também é importante ter iniciativa, ser resiliente. Ok, eu acredito que vocês tenham iniciativa e que sejam resilientes. Tenham uma boa capacidade de liderança e saibam correr riscos calculados. Acho que quando a gente chega na parte dos riscos calculados, eu já começo a ficar sem saber se eu permaneço na conversa ou se eu saio. Porque eu preferia algo sem risco, o que não existe na vida, porque simplesmente a partir do momento que eu abro o olho, de manhã lá, eu já tô dentro dessa lógica, né? Mesmo se eu não abrir o olho, eu já tô nisso. Aí, tem uma listinha aqui de requisito que acho que é importante dar uma olhada. Requisitos para empreender, então, ter uma boa ideia, um plano de negócio, capital inicial, determinação, iniciativa, resiliência, capacidade de liderança, saber correr riscos calculados, ter foco e paciência. Eu posso me encaixar em tudo isso, em parte, bastante, mas isso é o Google me dizendo o que eu preciso fazer para empreender. Desculpa, mas né, a gente vive aqui em 1000 tarefas. A ideia de procurar conceito, eu gosto de procurar, não conceito aqui, mas uma definição do Google, é para a gente conseguir vendo assim, realidade, né? Ideal e real. O que a gente tem? Na mesma resposta, o Google segue dizendo que um empreendedor de sucesso, e aí eu não falei que era um empreendedor homem, né? Eu só botei lá empreender, mas ele já está me dizendo que é um empreendedor de sucesso. Olha, se a gente vive nesse mundo todo de vamos adaptar e vamos incluir, por que ele está falando só do empreendedor, né? Mas tudo bem, vamos deixar ele assim, porque afinal, ser persistente, dá para dizer que é teimosia em alguns momentos, mas sim, vamos lá reconhecer as persistências todas de vocês, nossas. Exigir qualidade no negócio, que é não fazer as coisas de qualquer jeito, né? É querer que aquilo seja da melhor forma. Ter comprometimento. Aí eu começo algumas questões de estudar muito. Eu tenho sim que estudar muito. E a Aline é uma que bate muito nisso. Tu tem que entender teu nicho, tu tem que entender teu público, tu tem que entender teu produto, tu tem que entender o que substitui, o que seja concorrente, o que te desbanca nesse, né? Nessa vida ali, qual é o produto que pode ser
de alguma forma, o que vai substituir o teu, mas estudar muito, reconhecer esse território, pensar alternativa, tudo isso. Estabelecer meta, que aí vai fazer parte de uma maneira muito clara ali do planejamento, da organização da gestão. Criar sistemas de monitoramento, que aí é ferramenta de controle, a gente já teve aula sobre isso, já falamos sobre as funções em outros momentos. Então, pensar em como é que eu vou verificar, eu vou ter no caderninho para ver onde é que eu tô, para quando que era, o que eu fiz. Ter imaginação, afinal, a gente não pode, né, tá sempre fazendo a mesma coisa do mesmo jeito. Habilidade de organizar, eu vou ter que estabelecer aqui prazo, produção, recurso, cliente, enfim. Conhecer tecnicamente etapas e processos, gestão, ter capacidade de enfrentar desafios. Questão aqui é uma lista em que todas nós podemos nos encaixar e, se eu pensar num nível mais alto, talvez nenhuma de nós se encaixe neste sucesso definido aqui pela IA no Google, né? Outros pontos a considerar. Conhecer o mercado de atuação, tá lá no estudar muito, que eu falava também, entender as demandas dos consumidores, estar atento às tendências do setor, escolher um regime tributário adequado, parênteses, preciso estar formalizado para pensar sobre essas questões, que é uma coisa anterior. Então, investir em atualização, opa, não está sobrando para o boleto, eu vou falar em investir em alguma coisa. E aí, o final é ter carisma, ou seja, a capacidade de vender a ideia para clientes, investidores, parceiros, funcionários. Coisa querida, né? Tem uma moça ali muito carismática fazendo pose no vídeo. Ter ali uma condição de comunicar. Na realidade, acho que tem vários outros aspectos para eu colocar um empreendedor de sucesso, porque pensar só processo e pensar persistência não resolve. Então, assim, eu tenho que ter um produto bom, mas eu tenho que saber defender esse produto, vender esse produto, eu preciso fazer uma série de questões assim. Mas esses pontos são para mostrar lá uma definição muito, muito interessante, bastante ampla, sobre o que é esse empreender, quais seriam os requisitos. Mas aí eu preciso trazer essa questão para vocês assim. Todo empreender é um empreender de uma mesma forma? Porque quando eu penso lá em capital inicial, eu já começo a encontrar barreiras quando eu olho para um empreendedorismo que talvez não seja de surgir uma bela oportunidade de investir. Então eu começo a ter que definir assim, não, pera lá, quando eu boto todo mundo no mesmo balaio, algo não vai dar certo aqui. E aí a gente tem duas classificações que eu trago, duas possíveis. Existem vários tipos de empreendedorismo, tem muitas definições, mas eu trago duas questões assim que vão ser diferenciais e vão ser importantes da gente reconhecer. Existe um empreender por necessidade e existe um empreender por oportunidade. Vocês já pararam para pensar em qual campo, qual caminho, qual dessas duas, né, dentro dessa trajetória de vocês, o que vocês fizeram? Vocês empreendem por necessidade, por oportunidade? Pode ser uma combinação das duas coisas, né? Algumas aqui, eu tenho um trabalho, eu tenho um vínculo de CLT, e aí eu empreendi por uma oportunidade mas que talvez não seja uma oportunidade no sentido de investir um valor e transformar aquele valor, multiplicar aquele valor e ter grandes retornos em relação àquilo. A necessidade, da mesma forma, pode não ser pura e simplesmente a necessidade de pagar conta. A gente acaba pegando a coisa de necessidade como sendo alguma coisa de meu boleto que manda, então eu vou empreender. Pode ser um outro tipo de necessidade. Uma necessidade de envolvimento diferente, uma necessidade até uma questão que foi o que me levou a empreender lá em 2020, em plena pandemia, era uma questão pessoal minha, inclusive de saúde, em que eu precisava me envolver com algo que me fizesse bem naquele momento. Então, não necessariamente a necessidade tem a ver com ninguém consegue pagar a conta, eu preciso pagar a conta, né? Eu não posso também classificar, eu vou ter níveis diferentes e aspectos diferentes dessa necessidade. Só que qual é a importância da gente pensar no empreender por necessidade ou por oportunidade? É que eles têm contextos completamente distintos. Surgiu a oportunidade da gente abrir um negócio.
Eu fui no shopping, aí tem uma franquia disponível para eu adquirir. Eu trabalho, meu marido trabalha, a gente tem uma graninha, pode pedir para. Ah, é uma oportunidade, é uma loja que vai vagar, já está ali com um contrato, isso pode ser uma oportunidade. Não necessariamente seja num ramo em que eu gosto de atuar, não necessariamente seja onde eu tenha conhecimento, não necessariamente aquilo efetivamente vai me dar retorno condizente ou suficiente, mas a forma como eu me coloco a empreender, quando isso acontece nesse desenho, por exemplo, é completamente diferente da realidade. Eu nem gostaria de chegar ainda na nossa realidade, na realidade de vocês, como empreendedora, da maioria de vocês, de boa parte de vocês, que é aquela da maternidade, por exemplo. Ah, foi uma oportunidade. Eu tinha uma máquina, eu sabia fazer, tinha gente me pedindo. É uma oportunidade ou é necessidade? Vai depender muito da forma como eu visualizo. Não era uma necessidade no sentido de uma necessidade premente, eu não tenho para amanhã, para semana que vem, ou para. Não era uma questão assim, mas é uma necessidade de trabalho, é uma necessidade de renda, é uma necessidade da família, é uma necessidade. E o que isso diferencia? Por que eu estou trazendo isso aqui? Eu, particularmente, entendo, como alguém que já passou por duas situações distintas, já estive no ponto, no momento na vida em que estava prestes a, fiz avaliação, né, fiz análise de viabilidade econômica e financeira para colocar uma franquia, por exemplo, na cidade, e era uma questão de oportunidade. E também já estive no momento do empreender em que aquela era a necessidade em função da fonte de renda do trabalho. Assim, entendo que são contextos completamente distintos. Se eu botar todo mundo no mesmo balaio e disser, e aí lembrem dos slides anteriores, o que vai representar o sucesso daquele empreendedor, né? Como a gente falava ali, o que é um empreendedor de sucesso? Eu acredito que para um empreendedor por necessidade, eu vou ter itens completamente distintos ou bastante distintos daquele que faz por oportunidade. Então, eu preciso levar isso em consideração. O que isso importa para vocês? O que isso importa para as empreendedoras que estão com a gente na rede? Que eu vou ter que começar, já estou dando o fim do filme, já estou explicando o final lá, mas eu preciso ter um filtro para compreender onde eu estou, para ter referência correta daquilo que eu estou fazendo, para poder medir, comparar, planejar, estabelecer meta de acordo com a minha realidade. Porque se eu quiser me comparar com a profissional do mesmo ramo, concorrente direta minha, mas que não tem o compromisso de pagar a conta da casa, mas que não tem o compromisso de dar conta do pai e da mãe que já estão idosos, mas que não tem o compromisso de carregar a criança para cima e para baixo da conta, eu estou. Vocês lembram a aula de matemática que a prof dizia assim que não dava para somar laranja com banana? Quando ia fazer as contas lá e fração, eu estou misturando coisas distintas. Eu não tenho como comparar. Eu não tenho como falar de coisas que são diferentes e usar a mesma régua para aquelas coisas diferentes. Então, olhem para a condição de vocês sobre o empreender de vocês. E aí eu tenho esse empreender que ele sai de uma necessidade ou que ele sai de uma oportunidade. A necessidade não quer dizer que eu estivesse desempregada e que eu não tivesse como pagar minha conta. A necessidade pode ser assim: estou cansada desta vida de CLT, estou cansada de ficar dependendo de outras pessoas para decidir o que eu posso ou não posso fazer. Estou cansada de ter que cumprir um horário assim, assim. Estou cansada de não ter autonomia. Cheguei no. Esta pode ser a necessidade e não necessariamente uma oportunidade. E aí tem uma questão aqui que é muito clássica assim no Brasil. A pessoa perde o emprego, retira o fundo de garantia e entende que está empreendendo por oportunidade com aquele dinheiro do fundo de garantia. Enquanto que, na realidade, o que ele conseguiu foi um capital inicial. Ok, ele conseguiu um valor, mas ele está empreendendo, criando um emprego para ele, como muitas vezes as pessoas falam, né? Criando uma oportunidade de trabalho para ele, um posto de trabalho para ele. Mas ele faz isso por necessidade. Então, eu preciso considerar
que muitas vezes esse empreendedorismo por necessidade, ele tem muito mais pressa, muito menos planejamento, e eu posso ter menos persistência nele de acordo com os resultados ou com o tempo dos resultados que venham a chegar. Então, isso tudo precisa ter cuidado. Vamos lá, tinha um item anterior que falava de plano de negócios. Para que serve um plano de negócios? A gente vai trabalhar com plano de negócios logo, logo. A Gabi está aqui, vai nos ajudar a trabalhar. A gente vai modelar uns negócios. Para que serve um plano de negócios? Justamente para eu entender a máquina de costura que eu comprei vai levar 5 anos para se pagar. Eu vou começar a ganhar dinheiro, lucro dela, quando ou ela vai levar 1 ano, ou ela vai levar 15 dias. Não é a quantidade de peças, mas é para que eu tenha noção do tempo daquilo que eu estou fazendo. Então, para que isso vai ser um aspecto que vai diferenciar muito o empreendedorismo de necessidade ou de oportunidade. Porque quem empreende por oportunidade, aquele com calma, sentei, planejei, calculei, vi se dava, se não dava, e não porque eu preciso criar um posto de trabalho para mim, ou não porque eu preciso me envolver de alguma forma, esse vai ter menos pressa também, porque não é um dinheiro que ele precisa para pagar o boleto quando eu falo na oportunidade, né? É um dinheiro mais planejado e é um dinheiro com menos pressa de retornar. Então, eu preciso ter em mente essa questão. No Brasil, a gente vai ver, depois eu trago pouquinhos dados, mas a gente vai ver uma frequência bastante grande, logicamente, de empreendedorismo por necessidade, que vai gerar uma série de resultados e consequências que vão ser importantes para o nosso perfil empreendedor. O segundo ponto que a gente tem aqui, que tem as duas alternativas, as duas possibilidades, é a questão de, e eu acho interessante esse conceito também aqui, achei que valia trazer para vocês, do empreendedorismo de subsistência ou do empreendedorismo com foco na inovação. A gente fala tanto nos últimos tempos em startup, em empresa que vai inovar, que vai trazer, que vai acontecer, mas a base do nosso empreendedorismo, a base principalmente do empreendedorismo feminino no Brasil, ele é de subsistência. Ele é esse de troca de eu tenho um produto, tu precisa de um produto, eu resolvo a tua dor aqui, eu vendo, tu compra e a gente vai estabelecendo isso. Eu não tenho esse investimento de pesquisa, desenvolvimento, inovação. Se vocês forem observar, entre vocês, entre a realidade que a gente tem de empreendedora, a lógica vai ser de um empreendedorismo aqui de subsistência. Esse é o empreendedorismo que mantém a minha vida, é o que faz a minha roda girar aqui, de pagar boleto. Não só pagar boleto, também ter meus momentos, minha tranquilidade, mas é esse o empreendedorismo que a gente tem. Para que servem esses conceitos? Para a gente conseguir localizar. Já vou contar de novo parte do fim do filme. Adianta eu me inspirar na bonitona, herdeira de uma grande corporação e que está lá investindo em startups com dinheiro de anjo, disso, daquilo, daquele outro, e achar que aquela vai ser a minha meta de vida, que aquela vai ser a minha referência para o empreender. Vocês podem pensar e não precisam me responder, a gente pode conversar depois. Eu acho que não adianta. Eu preciso ter ideia de alguém que viva, para mim, como referência, alguém que viva uma realidade próxima a mim. Então, assim, ontem eu estava assistindo um vídeo que era muito isso, assim. Eu podia. Era alguém, essas coisas vão aparecendo patrocinado, rede social, né? E aí, já que eu tenho interesse em empreendedorismo, vão aparecer muitas dessas coisas, e eu fico assistindo, vou ler, vou tentar entender o que é. Mas a pessoa dizendo assim, eu podia ser herdeira, mas escolhi ser líder e ser não sei o quê. Tá, se ela não fizesse nada, tá, vou parar, nem vou falar, faz, tá? Mas a questão é, ela não precisava fazer, já era uma outra realidade. Vamos comparar com a realidade que a gente vive? Posso escolher ser a herdeira, ou a liderança, ou a gestora, ou a CEO da minha empresa? Posso enfeitar do jeito que eu quiser, mas eu não tenho escolha, né? É aquilo ou aquilo. Ou também, como a gente já falou em outras oficinas, tem outras alternativas de trabalho. A fonte de renda única e exclusiva não está no empreendedorismo. Só que a gente vai precisar entender isso dessa forma. Então, compreender se vocês estão nesse jogo por necessidade ou por oportunidade, serve para vocês entenderem quais vão ser os critérios para avaliar, inclusive a velocidade com que vocês conseguem trilhar o caminho de vocês. Assim, botei 50 mil no negócio, montei tudo bonitinho, agora a gente vai ver ele crescer e, né,
Vamos ver ele com o tempo gerar os frutos todos aqui. Ou não, botei o que eu tinha, o que eu não tinha, puxei a cadeira da sala, o computador que eu tinha, a máquina, peguei mais uma emprestada e vou fazendo. Não há mérito nem demérito em nenhuma das alternativas. Existe eu reconhecer a minha realidade. E é isso que eu quero que vocês façam. Tá? Eu preciso que vocês reconheçam a realidade de vocês. Entendo que a gente está dentro dessa lógica muito mais de subsistência do que de grande foco em inovação. E aí eu vou para o empreendedorismo feminino especificamente, trago um outro recorte aqui, também da internet, de um site específico que fala da parte de contabilidade, mas que eu quero mostrar para vocês algumas questões assim. Uma pesquisa do Serasa Experian, que mostra que o empreendedorismo feminino ele está sendo estimulado grandemente no Brasil pela busca por independência financeira. 40% das mulheres brasileiras desejam se aventurar no empreendedorismo para obter esta independência financeira. Não é uma oportunidade e não é uma questão de eu nasci para isso. É uma questão de pode ser uma grande via para que eu possa lidar com as minhas questões e possa ter tranquilidade, né? Em segundo lugar, a flexibilidade de horário é citada por 29% delas. E aí a gente vê nos nossos pares aqui o quanto isso é importante para muitas de nós, né? Para muitas de vocês, independente de mãe ou não mãe, porque a gente tem dos dois campos, das duas formas, a gente tem mães e não mães pensando nessa flexibilidade. Seguida do desejo de seguir as suas crenças, ou seja, eu não preciso estar lidando com aquilo que o mercado de trabalho está definindo, eu posso escolher o meu caminho, a minha forma de trabalhar, 24%, obter renda adicional, 21%, e aumentar os seus ganhos, 20%. Então, as alternativas, para que a mulher brasileira empreende? Para ganhar dinheiro e se estabelecer, porque aí, renda adicional, aumentar ganho, ou independência financeira, eu junto tudo, é a mesma coisa, na minha percepção. Flexibilidade de horário, que é assim, nossa, eu tenho tanta coisa para fazer que 8 horas presa na empresa, mais o trânsito, mais o intervalo do almoço, mais não sei o quê, não consigo. Então, vou por esse caminho. As crenças é um ponto importante, mas a gente não está vendo aqui uma grande possibilidade ou necessidade de realização, por exemplo. Qual é o problema da realização profissional e pessoal não estar incluído nesse percentual aqui? Qual é? Eu digo um problema, mas assim, o que isso vai mostrar? A sobrecarga do empreender vai pesar sempre, ou mais, justamente porque talvez o empreender não tenha sido a minha alternativa de realização total e completa. Talvez essa escolha não seja aquilo que vai me satisfazer como trabalho, mas é aquilo que vai gerar uma renda, vai me dar independência financeira, vai permitir ficar com o filho ou fazer outras coisas da vida que não só trabalhar. E a gente tem visto isso muito, né? Poder fazer minha atividade física, poder fazer meu horário, poder, enfim, dar conta de outras coisas que eu queira. Mas não a grande realização, satisfação que muitas vezes, né, tá na base de quando eu escolho uma carreira. Eu vou fazer uma faculdade, vou estudar alguma coisa, vou trabalhar com alguma coisa. O que eu quero? Do que eu gosto? Talvez o empreender, em alguns aspectos, que eu tô só no achismo, tá? Mas talvez o empreender, este empreender de realidade, de empreendedorismo feminino, não seja exatamente aquilo que eu sonhei fazer. E aí, quando não é o que eu sonhei fazer, a gente vai ter isso puxando um pouquinho na hora da sobrecarga, na hora do desgaste, na hora do, meu Deus, por que eu fui inventar de fazer isso? Inventou de fazer isso porque tem uma série de outros pontos. E talvez tu estivesse na tua área, trabalhando, CLT, e não estivesse feliz do mesmo jeito, não estivesse satisfeito do mesmo jeito. A gente não vai saber, né? Mas eu preciso pontuar isso. É uma escolha. O empreender é uma escolha de vocês. Vai cansar, sim. Vou desabafar, sim. É por isso que a gente tem agitos. Vou pedir socorro, vou dizer que não aguento mais, vou dizer que vou jogar tudo para cima e vou me amparar quando souber que outras tantas estão passando mais ou menos pela mesma coisa,
bota a culpa no planeta que está lá fora do prumo, bota a culpa na época do ano, no ciclo, no que vocês quiserem, junta as coisinhas, segue o baile, amanhã estão tudo de novo trabalhando, mas entendendo que é uma escolha de trabalho. Então, o empreender, ele não tem que ser, e ele não pode ser essa coisa enfeitada de estou 24 horas, 7 dias por semana, feliz, contente, realizado com aquilo que eu estou fazendo. Tem horas que eu quero esganar cliente. Tem horas que eu quero só fechar a lojinha e dizer não tem mais. Tem horas que eu quero sair correndo. E aí eu preciso, quem chuta o balde vai juntar depois. Aí eu preciso me acalmar, né? Esfriar a cabeça e voltar para aquilo que eu entendi como escolha de trabalho, porque é isso que a gente está falando aqui. Vocês perceberam que nas definições lá de empreender não tinha nada dizendo assim a realização de um sonho, a própria busca pela satisfação, pela realização profissional não era um requisito lá. Gostar daquilo que ia fazer não era um requisito. Então, por que eu tô vindo aqui destruir as ilusões? Que iludida é pior que louca, né? Para começar. Mas porque a gente tem que entender que a escolha de empreender é um trabalho. E trabalho cansa. Trabalho é coisa de vida de adulto, né? É coisa de responsabilidade. A gente cansa. O ideal é que a gente consiga fazer aquilo que a gente gosta, pelo menos boa parte do tempo, seja mais agradável do que menos. Mas eu, particularmente, agora falo Márcia, não acredito naquela historinha de trabalho com o que você ama e nananã, porque continua sendo trabalho, tu continua cansando, continua tendo pessoas para te desgastar, continua tendo processos para te desgastar. Então, isso tudo precisa ser considerado. Ainda de informação importante aqui, o Sebrae fala do Brasil. Isso aqui são dados do ano passado, tá? Não tá aqui, mas porque eu fiz um printzinho e recortei. 10,3 milhões de mulheres empreendedoras no país, o que aponta mais de 34% dos empresários brasileiros são mulheres. Há mais empreendedores do que mulheres empreendedoras, sim. Mas destas mulheres, 45% são chefes de família, responsáveis pela renda, né? Ou principal ou única dos seus lares. E aí, uma comparação. 54% dos homens empreendem por oportunidade, que aí linka com os conceitos anteriores. Enquanto que um pouco mais de 55% das mulheres pela necessidade. Então, 54% dos homens empreendem por oportunidade e as mulheres por necessidade. Dá para fazer um joguinho bem fácil assim, ó. O mulher foi ótimo. O homem, misturei as duas coisas. O homem, ele vai empreender quando ele está muito mais seguro daquilo que ele vai fazer. Ou quando ele já não tem mais alternativa lá, como eu falei antes, de fui demitido, recebi meu fundo de garantia, tô sem rumo, não consegui outra coisa, vou montar um negócio. Mulher, ela sai do seu trabalho para empreender, muitas vezes, ou a maternidade, ou a necessidade familiar, doméstica da vida, de uma forma geral, faz com que essa necessidade seja primordial e que ela precise, então, empreender pela necessidade. Esses dados aqui, a gente nem está dividindo ainda o que é formal ou o que é informal. Na minha desconfiança, também só achismo, a gente ainda tem muito pouco dado confiável de informalidade. Eu entendo que nós temos muita informalidade não computada em lugar nenhum. A informalidade é aquela da dona de casa, que se diz dona de casa, da mulher que está em casa, mas que faz uns briquezinhos ali, que ela nunca assume que aquilo é brique, mas que faz, que a minha avó fazia, que a minha outra avó fazia, que a minha mãe fazia, né? Mas que não entende aquilo como empreender. E isso não está computado em lugar nenhum. Então, assim, a costurinha, o salgadinho, o bolo, uma torta que seja de vez em quando e que não fica aquilo, não está divulgado em lugar nenhum, não está declarado e muito menos formalizado. Mas desses dados todos, eu vou trazer um monte de perguntas para vocês que a gente pode depois conversar sobre elas, mas dentro dessa lógica aqui de sacudir, hoje é muito refletir, tá? Por que você empreende?
E não é uma questão só de classificar, tá? Não é dizer, eu empreendo por oportunidade, mas é de subsistência. Não é isso. Não é para ligar a coluna com a linha, não é para estabelecer, é para pensar o que te faz empreender. Não tenho saída. É a única coisa que eu consigo fazer com todas as tarefas que eu preciso gerenciar na vida. Pode ser. É o que eu gosto de fazer, é o que eu sempre sonhei fazer, mas eu não tinha nem como começar, eu estava deixando para um outro momento, ou quando eu puder simplesmente me dedicar só a isso, eu vou largar o CLT e vou ficar nisso. Por que vocês empreendem? Tá, na base aquela das respostas anteriores. É para independência financeira, é para dar condição para os filhos, é para ter condição de fazer as coisas que vocês gostam, certo? Mas por que não um emprego CLT? Por que não algum outro tipo de vínculo? Por que não? E aí brincamos, né, de vez em quando com algumas coisas assim. Por que não se inscrever naquele edital que o familiar vive mandando lá de concurso público, tudo que é buraco da vida, né? Porque tá lá, olha aqui, ó, a tua formação, ó, tem concurso em tal lugar, por que tu não vai fazer? Por que não isso? E por que empreender? Entendendo que a vida adulta e a vida do trabalho, ela vai trazer aspecto positivo e negativo para todas as alternativas, para todas as possibilidades. Mas por que vocês empreendem? Tá, que diferença vai fazer para mim essa resposta? Não é para mim a resposta, é para vocês. É para lembrar na hora que bater a bad aí, e o desespero e a canseira, e lembrar do porquê. Porque, ó, eu lembro da minha época de CLT em que era muito mais complicado, ou em que eu vivia muito mais tensa, ou que era muito mais arriscado do que eu fazendo o meu próprio ritmo e o meu próprio trabalho. Porque nem sempre estabilidade significa uma vida estável, né? Porque existem outras questões comportamentais das pessoas que também vão influenciar. O que você espera conquistar com esse empreender? Então, é mais o para quê. O que vocês querem disso? É só enquanto as crianças não crescem? Ou é só enquanto eu não consigo crescer o suficiente para botar gente para trabalhar para mim? Ou o que vocês querem com isso? Ou eu quero mostrar para minha sogra que eu tenho capacidade sim, que eu vou não sei o quê, ou eu quero mostrar para o meu marido que eu tenho, ou eu quero mostrar para minha mãe que eu. Para que é? Ou é para eu mesmo, né? É para minha criança interior, é para minha, né? É para minha eu do passado, para ela ver que tá cheio de vídeo assim hoje em dia, né? Encontrei minha eu do passado e fui conversar com ela. Jesus, oh Deus. Não leio nem os artigos que eu escrevi no passado, vou encontrar eu do passado para conversar. Não, olha. E aí, pensar sobre quem está a favor e quem está contra nesse teu caminho. Porque boa parte das dificuldades que a gente tem nesse empreender, e aí falo como ex-empreendedora, mas sempre vinculada ao empreendedorismo, boa parte de quem está a favor ou contra, eu acho que mora mais na nossa percepção do que na prática, na realidade. Às vezes é aquela pessoa que está ali te criticando ou que está ali não te apoiando, ela nunca te apoiou mesmo, nem antes de empreender. E ela sempre criticou, independente do teu empreender. Então, às vezes, tu acha que é algo específico com o teu empreender, mas não, ela não tá dando bola nem para isso. Mas tu tá lá somando aquilo como uma pedra no caminho, uma dificuldade. Por outro lado, quem tá a favor? E aí a gente vai ver, eu vou mostrar umas coisas aqui para vocês depois, que encontrar pessoas a favor, estabelecer rede de apoio, rede de contato, vai ser determinante para aquele percurso que vocês vão fazer empreendendo. Então, será que importa mesmo listar quem é que está contra? Será que ainda vale a pena eu ficar cuidando quem é que está ali só de olho naquilo que eu estou fazendo, em quem está me copiando, em quem está me imitando, em quem está querendo ser eu, ou quem está. Será que ainda vale a pena fazer isso? Ou vamos olhar quem está a favor, ou vamos deixar esse povo para trás e seguir com quem está a favor? Outra pergunta é: faz alguma diferença no empreender o fato de você ser mulher? Assim, faz diferença empreender como mulher? Eu tenho a minha resposta. Eu sei da minha resposta.
E vou dizer para vocês assim, apesar disso aqui ficar gravado, né? Não era a ideia, não é essa, mas assim, eu faço isso em aula também, vivo contando história minha, não vai ser problema aqui. Na época em que estávamos analisando colocar uma franquia em Santa Maria, que alguns anos depois veio, inclusive, por outras mãos e está dando certo, e poderia ter sido um bom negócio ou não, não sei. Mas naquela época eu estava com a minha filha mais nova, pequena. E um dos pontos que me batia muito é que toda vez que a gente falava sobre este empreender, que me demandaria tempo, estaria aberto, sei lá, né, 8 horas por dia, aquela coisa toda, é que todas as vezes que a gente falava sobre isso, o meu marido encaixava as crianças comigo no trabalho. Todas as vezes em que a gente falava sobre este empreender de horário comercial, ele encaixava a criança comigo. E eu comecei a pensar, ele não entende o que é fazer a gestão de um negócio, ele não entende o que é estar aberto ao público 8 horas por dia, que consiga conciliar uma criança que tinha 2 anos e um outro mais velho que precisava de suporte. Então, o empreender não seria arrumei um trabalho onde eu posso levar as crianças. Não. E um empreender com investimento, que seria um empreender por oportunidade, que uma franquia exigiria um investimento alto no início, ele precisa estar com tudo bem redondinho para efetivamente o plano lá de viabilidade se cumprir. Porque não é uma coisa de fazer de qualquer jeito. Não é esse mês a gente não vai investir nisso aqui. Não, eu tenho lá, se não rendeu, tem que pagar igual para a franqueadora, enfim. Então, da minha parte, eu entendo que ser mulher e carregar uma série de responsabilidades como mulher, mãe, esposa, filha, uma série de coisas, faz uma diferença muito grande no meu empreender. Então, foi completamente diferente quando resolvi empreender um pouco depois, lá na pandemia, com artesanato em casa. Porque daí era em casa mesmo. Então, se eu botar a criança em cima da cama do meu lado, ou se eu botar a criança no sofá e ficar junto, é diferente. Então, foi um empreender de qualquer forma em que existia a influência de ser mulher nesse processo. E aí, uma outra pergunta aqui, que pode ser depois, a gente pode conversar sobre isso, que é por que ou para que tu tá aqui, nesse grupo, nessa rede, mas especificamente nesse grupo de empreendedorismo feminino? Porque aqui vai mais uma cutucada, assim, vai mais uma questão para refletir. Quando eu pergunto por que ou para quê, é no sentido de, e tu tá buscando aquilo que tu veio fazer nesse grupo? É para estabelecer conexão, é para formar parceria, é para arrumar cliente, tá? Tudo lindo, maravilhoso. Tu tá fazendo isso? É para que as pessoas me conheçam, é para eu criar laços. Vocês estão fazendo isso? Vale para quem tá aqui, vale para quem vai assistir depois, vale para todo mundo. Isso está sendo plenamente utilizado, que quando a gente desenha tudo isso, eu e a Aline, a ideia na nossa cabeça, na nossa esperança, no nosso coração, é que vocês façam muito mais do que está sendo feito. E aí, relevem a questão de dezembro para cá a gente não movimentou, porque realmente não tinha condição. Para nós não tinha, para vocês não tinha, enfim, e pela universidade também não tinha. Mas pensem sobre o porquê e o para que vocês estão aqui para 2025, para agora, para já, para pensar algumas coisas que vão surgindo e que a gente vai vendo. Quando vê duas juntas numa fotinho lá no Agitos confabulando e com mistérios para nos trazer depois as notícias, as novidades. Quando vê de alguma forma, né, estão lá bolando parceria, produto, cliente, lembrancinha, projeto. Então, é para isso que a gente está aqui. Precisa estar tudo declarado? Vocês precisam estar dando relatório para nós? Não, a gente precisa que vocês usem. Somos muitas mulheres com muitas coisas em comum e que precisam, então, se fortalecer a partir disso. Aí eu vou seguir nessa provocação, né, que eu falava lá no início e que isso ia aparecer de novo. Quais são as referências que nós temos sobre empreendedorismo feminino? Quem vocês têm como referência? Já tivemos isso, assim, antigamente em trend no Instagram, em story, coisa assim. Marca empreendedora que... Aí eu vou lá. Uma super lá dos Estados Unidos que fez, revolucionou. Cara, não. Assim, na minha percepção, não.
Quanto mais próximo, mais real, mais viável para que eu possa. Então, assim, admiro, acompanho, me inspiro em quem? Quem são as referências de vocês em termos de empreendedorismo feminino? Eu não estou dizendo que vocês têm que seguir a minha lógica, tá? Mas a ideia aqui é mostrar que quando eu me inspiro na santidade da Virgem Maria e vou achar, né? Vou botar a Virgem Maria completamente inatingível, inalcançável, mas todo mundo consegue visualizar. Meu Deus, eu vou me inspirar na moralidade, na santidade da Virgem Maria a partir de agora, 2025. Cara, não. Apenas pare e volte para alguém mais viável, mais possível, mais próximo, mais humano, para que tu possa. Não, olha, o dia que eu chegar no ponto da fulaninha ali, vizinha da minha avó, que conseguiu, que fez, que não sei o que. Tô dando um exemplo assim, bem aleatório, mas assim, traz isso para tua realidade. Eu vou me inspirar, porque aí a gente volta naquelas coisas bobas, assim. Vou me inspirar nos milhões de seguidores de alguém, nas fotos e vídeos fake, que tem um monte de influenciador sendo preso. Vou me inspirar nisso, no povo luxando o que tu sabe que não tá luxando. Às vezes até gente próxima da gente, assim, próxima no sentido de mais localizado, e que tu sabe que tá devendo ali na padaria, na esquina. Assim, quem são as referências de vocês para o empreender, né? Assim como vocês têm, sem dúvida, referência para maternidade, para posicionamento aí como esposa, se for o caso, para filha, se for o caso, para seja lá qual papel a gente pegue de referência, vocês têm alguém que inspira. Ai, minha meta era conseguir ter a paciência da fulana, minha meta era conseguir ter o bom humor da outra lá. Então, quem vai ser a referência? De realidade, tá? Não de capa de Instagram. E aí a minha pergunta dentro dessa provocação é: tu te sente representada em tudo que tu lê, em que tu vê, que tu ouve sobre empreendedorismo feminino? E essa é uma teclinha que eu tenho batido desde o ano passado, assim. Quem que vocês seguem? Em quem vocês se inspiram? Porque no momento em que eu estabeleço a régua lá em cima e eu não consigo alcançar de jeito nenhum, o que isso traz? E aí a próxima questão. Essas representações ajudam ou atrapalham o teu percurso, a tua autoconfiança, a tua percepção de sucesso no que tá fazendo? Nossa, meu sonho é vender aquelas 1000 peças por semana que a fulaninha vende. Sério? E a fulaninha produz as 1000 peças por semana? Ela pode vender, terceirizar na fabriquinha ali, no bairro vizinho. E ok, é isso que tu quer fazer? Não, mas daí não. Essa é uma outra história que eu posso contar da minha realidade. A Aline viveu isso comigo. Meu marido achava que eu tinha que ampliar o meu negócio de artesanato. Ele achava que a gente estava indo bem, que eu tinha uma boa aceitação, então eu tinha que achar pessoas que costurassem para mim, porque a costura demorava muito. E aí eu fui explicar para ele que o processo produtivo era justamente artesanal, porque eu costurava e fazia do meu jeito. No momento em que eu estabelecesse alguém, né, para fazer uma etapa, 2, 3 do processo, principalmente costura, algumas etapas eu poderia facilitar, sim, decorte de algumas coisas, mas com muito cuidado, porque para quem trabalha com a questão artesanal sabe que recortar a figurinha não é a mesma coisa para todo mundo, vai depender de ferramenta, vai depender de habilidade, vai depender de um monte de coisa. E aí eu tive que explicar para ele, insistir com ele que não havia possibilidade naquele momento de aumentar minha capacidade de produção. Não. Então, assim, não vou chegar nas 1000 peças vendidas. Ou eu estou vendendo os meus próximos 10 anos de trabalho essa semana e depois eu fico só com a agenda fechada produzindo, porque isso não vai acontecer. Ninguém vai esperar todo esse tempo. Então, essas representações, essas inspirações, essas referências, e é muito comum que a gente tenha as referências. Ah, mas eu olho e eu filtro. Ótimo, que bom. Olha, filtra, vê o que serve para ti, vê o que não serve. Perfeito. Mas não estabelece a tua régua naquele ponto. Ai, fulano tem a mesma idade que eu e está... Não, daí a gente volta para aquela história lá de que tinha idade para casar, idade para ter filho, idade para se formar, idade para não sei o quê, idade para estar rico, idade para ter comprado a casa própria, idade... Não dá para comparar as laranjas com as maçãs mais, né? E aí,
a minha provocação aqui na referência do empreendedorismo feminino é: que tal fazer uma pesquisa rápida? E eu quero ver se eu consigo fazer a minha pesquisa rápida para mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Eu agora vou apanhar do Meet. Não deu certo. Aqui. Apareceu uma outra telinha. Apareceu aí um Google novinho, né? E aí, vamos lá. Eu quero fazer uma pesquisa para a gente ver referência. Empreendedorismo feminino. E eu quero imagens. Por que eu estou fazendo isso? Para ver onde vocês se reconhecem. É lógico que eu abri antes, até tinha comentado com a Aline, a pesquisa num outro navegador, de uma outra conta Google, então ele tinha carregado um histórico diferente, ele vai lendo as coisas que a gente vai pesquisando. Esse aqui é o perfil específico da rede, em que eu não costumo fazer muita pesquisa. A questão de perfil, esse tipo de imagem de empreender, não sei se vocês conseguem ver o que eu estou sinalizando aqui, a segunda imagem. Uma mulher de camisa, de blazer, de notebook, florzinha. Primeiro que ela tá num café, né? Eu acho. Assim, eu não consigo ir trabalhar num café pura e simplesmente porque eu vou ter que gastar para comer alguma coisa, tomar uma água, né? Alguma coisa vai ter que acontecer. Mas aí entram essas questões assim: esta é uma imagem que representa o empreender de vocês. Esta é uma imagem que representa o empreender. Mulheres muito bem vestidas, maquiadas, de roupa social, de roupa corporativa. Ué, mas eu já não saí do corporativo justamente porque estava me adoecendo e resolvi empreender de casa para fazer uma outra trajetória ou algo do tipo. Então, assim, isso aqui é para eu não chegar a apontar ninguém como referência, mas para mostrar para vocês que o que se vende de empreendedorismo é isso. Eu queria muito que vocês compartilhassem, e dá para brincar disso, tá? Imagem de vocês empreendendo neste momento nos stories. Agora eu não estou enxergando aqui porque eu estou com a tela aberta, mas eu estava vendo, por exemplo, Jéssica, não Jéssica Lourenço, a outra Jéssica, ali mexendo com roupa e com não sei o que, com produto. Tá aí? Pois é. E aí, vamos lá. Tá no look daquilo que a gente vende de empreendedorismo feminino? Tá ali. E pode estar ganhando mais dinheiro do que aquelas que estão se vendendo posudas e posadas desse jeito. Mas tamo lá, né? Vamos lá. Mas a questão é, o que se vende? E qual é o problema disso? A gente está cansado de ver tudo isso glamouralizado, se isso existe no termo, tudo isso muito enfeitado. E aí, o que acontece quando é muito enfeitado? A minha régua fica inadequada. A minha forma de comparar está equivocada. Porque eu não estou olhando para alguém de vida real, eu estou olhando para alguém. E é isso, vocês sabem, a Aline já nos mostra em termos de rede social há milênios, assim, desde os primeiros momentos, em que ser autêntico e mostrar a realidade vai fazer muito mais sentido para o tipo de público que a gente tem, que pode ter, que vocês tenham, do que essa coisa, né, embecada e enfeitada. Para alguns produtos, para alguns serviços, vai fazer sentido. Então, vamos ver o teu nicho e vamos ver se isso vai fazer sentido mesmo, tá? Eu não quero, não estou chamando vocês pelo nome hoje aqui, porque está gravando, mas se eu pegar cada uma de vocês, assim, vou lá fazer um trabalho que envolve criança, que envolve comida, que envolve eu camisa, blazer e salto, não tem nada a ver com isso. Então, mas o empreendedorismo feminino, ele continua sendo retratado dessa forma, como sendo a realidade de vida corporativa conduzida por mulheres. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Na prática, a gente acabou de ver que é um empreendedorismo por necessidade de mulher que banca a renda principal da família e muitas vezes a única renda da família. Qual é a realidade?
A realidade é o cabelo amarrado para cima, como o meu tá sempre, eu só tiro porque abri a câmera, né? É o cabelo para cima, é a roupa que dá, é aquilo que fica mais prático, é atendendo as pessoas ao redor, é material espalhado. Eu preciso mostrar minha bagunça, então eu preciso ir lá para o Instagram. Se tu não quiser, tu não precisa nada, né? Mas também não vai enfeitar coisa que tu não é. Não vai botar filtros absurdos ou não vai só tentar aparecer quando as CNTP, eu sou muito de colégio, gente, estou muito inspirada. Lembram das CNTPs? As condições normais de temperatura e pressão estiverem adequadas. Ou seja, eu não vou aparecer nunca. Se depender de eu ter uma base no rosto, de eu estar organizada na vida, eu não vou aparecer nunca, gente. Quando aparecer, ainda fiz a make errada, porque não dou conta de fazer isso. Então, vamos lidar com referências que sejam viáveis para a gente. E vamos romper com muitas destas coisas. Mas eu gosto, eu quero aparecer no salto, no blazer. Então tá bom, faz este teu lado e seja esta pessoa, né? Porque senão... Lembrei da Alessa outro dia, a gente estava num restaurante e o garçom tinha um avental e ela olhou para ele e perguntou: "Você tá fantasiado de quê?" E eu disse: "É o uniforme dele, minha filha, ele tá de garçom." Porque senão vira isso, vira uma fantasia. Tá fantasiado de quê? Porque quando eu te vejo na escada do prédio, na porta da escola ou no mercado, tu não tá fantasiada de empreendedora. Agora estou fantasiada de empreendedora bem-sucedida para aparecer, né? E aí o cliente vem buscar o produto ali, ou vem de alguma forma, e descobre que não tem nada daquilo. Então, lembrando, não tem nada aqui do que eu estou dizendo que seja verdade absoluta. É parte daquilo que a gente vai fazendo. As minhas experiências, as minhas percepções, as da Aline e as de todas que quiserem participar conduzindo oficina, vão sendo consideradas e vocês têm filtro suficiente, conseguem, né, filtrar aquilo que seja útil ou não para vocês. Mais algumas informações, a gente já está indo para o finalzinho disso aqui. Final do primeiro quadrimestre de 2024, ou seja, os primeiros 4 meses, final de abril de 24, 21,7 milhões de empresas estavam ativas no Brasil e dessas, 12,1 milhões eram MEI. Quando eu considero que tem informalidade, não está contada nem no total de empresa, nem no MEI, gente, tem muita coisa. Tem muito empreender nessa informalidade aqui, que precisa ser considerado. E aí a gente tem um documento, é um documento do governo federal, do Ministério da Micro, Pequena Empresa, enfim, é um nome de um ministério longo lá, que é Panorama do Empreendedorismo Feminino do Brasil, é um documento de agosto de 2024, e que trabalha com a coisa do Elas Empreendem, e traz alguns problemas estruturais enfrentados por essas mulheres. E eu vou mostrar para vocês, assim, cadê a novidade para eu entender isso aqui? Os problemas, eles estão descritos no relatório, né? Cada um deles. Mas ele tem essa quantidade de item aqui, acho que são 8 itens. Os principais problemas do empreendedorismo feminino. Acesso a recurso financeiro. Eu estou considerando empreender formalizado. Estou considerando formalizado. Sendo formalizado, eu consigo comprovar renda. Pensem no quanto tudo isso dificulta quando não formalizado. Por isso a gente vai ficar batendo muito na questão da formalização com vocês o tempo inteiro. Acesso a recurso financeiro. Eu vou no banco e eu não tenho renda para comprovar. Eu não tenho renda suficiente para comprovar. Ou eu não tenho credibilidade, mas não é uma credibilidade de quantitativo. É uma credibilidade em termos de quem que é essa guria vindo buscar dinheiro? Ou quem que é essa mulher? Ou quem que é essa pessoa? Ou quem que é... Principalmente questões de gênero estão relacionadas aqui. E já passamos por situações assim de bater boca com eu já passei, a Aline já passou, com profissionais que insistem em dizer que não existe mais isso. Que o banco tal tem crédito para mulher super facilitado. Aí tu vai ver uma linhazinha de crédito de acesso muito específico para, do tipo assim, esse ano nós temos crédito para confeiteira
que esteja no MEI desde... Aí bota uma data específica e que tem um critério e que... Nananã, tu vê, não tem como tu te encaixar. Mas daí tá lá dizendo crédito para mulher empreendedora. Não, olhem mais, se informem mais. Então, problema, acesso a recurso financeiro. Vocês não têm, né? Vocês têm lastro para pedir dinheiro, recurso, onde vocês quiserem, né? Tá tudo certo. Equilíbrio entre vida profissional e familiar. Nossa, aqui é super tranquilo, assim. Tenho os meus tempos todos reservados para todos os compromissos. Vocês estão... a Luciana falando crédito de R$1.000. O que eu faço com R$1.000, né? Eu aqui, minha vida super organizada. Isso que eu nem empreendo mais, né? Assim, conciliação, trabalho, vida pessoal, vida familiar, doméstica, tá tudo super certo. Assim. Sirvo um mate, não consigo tomar, e as crianças pedindo janta. É por aí. Então, equilíbrio entre vida familiar e profissional é problema de empreendedorismo feminino geral no Brasil, tá? Acesso a modelos, mentorias e redes de apoio. Então, ter uma referência adequada, não a referência vendida na rede social, não a referência patrocinada no Instagram, no YouTube, ter uma referência real, ter modelo, ter uma trajetória que eu possa seguir, ter alguém que possa me acompanhar. E aí, claro, tem grupos, tem movimentos, e a gente entra nessa lógica aqui como rede de apoio. Então, vou puxar a brasa para o nosso assado e dizer que vocês são privilegiadas porque vocês têm acesso à rede de apoio. O quanto usam ou não, nós devolvemos esta responsabilidade para vocês. Sim. A oferta e a presença está aqui. Ninguém fica sem resposta. Mesmo quem manda mensagem para a Aline, quando ela diz que não é para mandar para ela, ninguém fica sem resposta. Você sempre tem resposta. Acesso à informação e tecnologia digital. Aqui a gente tem um porém. Esse não é um aspecto que seja um problema para nós que estamos aqui, né? E para aquelas que estão fazendo parte aqui do trabalho do grupo, enfim, do projeto. Esse acesso à informação e à tecnologia seria dificuldade de acesso à internet, porque aqui eu tenho que pensar em Brasil. A gente tem estruturas completamente distintas, né? De acordo com a região. Fatores culturais. Eu posso tentar me enganar, querer pensar que esse ponto não me pega, mas esse ponto nos pega toda vez. Primeiro, que a gente tem que definir empreendedorismo feminino e não só não só empreendedorismo. Eu brinco que se fosse igual, não precisava dizer que era feminino, era só empreendedorismo, pronto. Então, se eu já tenho que explicar que é mulher, eu já tenho que explicar que é mãe, eu já tenho que explicar que meu horário é diferente, eu já tenho que explicar que eu tenho que conciliar outras atividades. Entre os fatores culturais estão todos esses aspectos. Jornada dupla, jornada tripla, sobrecarga, quem dá suporte para os idosos, para as crianças, para a família de uma maneira geral, as tarefas de casa, tudo isso está contado aqui também nos fatores culturais, porque é isso que determina a forma como a gente segue em sociedade também, né? Os costumes, os hábitos, as culpas que a gente carrega, gente, estão aqui nos fatores culturais. Eu tinha que estar na escola e não posso porque estou atendendo cliente. Eu tinha que estar atendendo cliente e não posso porque estou na escola. Estas questões todas estão dentro dos fatores culturais. Outro problema, a formalidade e a informalidade. Um número muito grande de empreender de maneira informal, que não contribui com a Previdência, não vai ter direito previdenciário, né? Não vai conseguir acessar esses direitos e prejudica em vários sentidos, então, tanto individualmente quanto no coletivo, para as questões de... O tributo tem um fundamento e eu não posso desconsiderar tudo isso. Os últimos 2 itens, eles também variam muito em relação a onde estamos e a condição que a gente tem. Desigualdade regional. Eu não posso comparar empreender no Sul com empreender do Nordeste. Esse documento do Panorama, ele traz lá, o Nordeste, ele tem mais empreendedorismo feminino para menores graus de instrução. As mulheres que estudaram pouco empreendem. E aí é um empreender de subsistência, muito artesanal, muito ligado a fator cultural da mulher que vai se virando para manter a família. No Sul, existe um empreender de maior, uma quantidade bem maior de empreender de maior tempo de estudo, maior escolaridade. Então, tem uma quantidade
importante de mulheres que empreendem com entre 7 e 11 anos de estudo, enquanto que lá no Nordeste a maioria está entre 1 e 4 anos de estudo, tá? Em termos de escolaridade. E aí, pelo que eu vi ali, Centro-Oeste, Sudeste, ele dá uma bagunçada, não chega a ser muito significativa a diferença. Então, tem em todos os níveis. O empreender como alternativa para todos os níveis. Mas é importante identificar tudo isso. Acho que a gente vive, em especial para quem está na região, aqui em Santa Maria, a gente tem acesso a essa informação, a gente tem acesso à tecnologia, como está colocado aqui, a gente tem acesso aos recursos, especialmente em função da universidade, que nos dá essa possibilidade, dá a possibilidade a vocês, e a gente não vai sentir tanto essa desigualdade regional nesse sentido. Então, nós temos, em boa parte, as meninas, e aí vou falar deste projeto, se a gente for pensar, recortar num viés de privilégio, nós somos aqui bastante privilegiadas em termos de escolaridade. A presença neste grupo, né, da rede vai mostrar isso. Claro que é um recorte muito específico. Se eu fosse para determinados bairros, para determinadas regiões e fosse trabalhar com mulheres que também estão lá na subsistência e muitas vezes na informalidade, eu teria um outro recorte também importante. E a última questão da desigualdade é a desigualdade racial, que é alguma coisa que a gente também não pode desconsiderar, mas que, em termos gerais, dá quase 50% na comparação de brancas e não brancas em termos de empreender. E a gente acaba tendo, eu acho que não tenho como desvincular a desigualdade racional é ótimo, racial, a desigualdade regional. Porque a gente tem um perfil de população que destoa de outros estados e que destoa. Então, nós temos um perfil específico no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, que é diferente de eu pensar um estado específico do Nordeste. Dentro do próprio Nordeste, a gente vai ter estados com características diferentes. Então, esse nunca foi um campo que a gente decidiu discutir. Eu trago porque é parte dos problemas apontados lá nesse documento do Ministério, né, do Governo Federal. Mas o que eu faço com tudo isso? O que eu trago para mostrar para vocês toda a dificuldade, todos os problemas que existem dentro do empreendedorismo feminino? Eu faço isso para a gente chegar aqui, tá? Mas e daí? É muito do que eu já disse até aqui, tá? E daí que, acredite, vive todo mundo no mesmo barco, o nome dele é Titanic, ouço violinos tocando, procuro uma porta para me segurar, né? E vamos lá, que até o fim da música a gente dança. A realidade é muito parecida, gente. Quando eu falo sobre os problemas, vamos voltar um slide aqui. Quando eu listo todos esses problemas, trago esses problemas e estou trazendo a fonte, né, lá do documento, onde é que tá a bonitona, maquiada, de blazer, salto alto, no seu notebook, num café chique, nessa lista de problema? Cadê o problema daquela bonitona que tá lá, aqui? Ou aquilo era um personagem, ou aquilo não existe, ou ela existe em quantidade tão pequena que ela não influencia no resultado, que aí vou ter que usar estatística para pensar no impacto que eu tenho, né, no não desafio ou no não problema que ela tem no empreender dela. Então, ela é tão rara, mas no todo, tá todo mundo dentro dessa realidade aqui, tá? Então, quando eu olho para a minha sobrecarga, ela é de todas as outras, ou de muitas outras, ou da maioria das outras. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Então, a realidade é muito parecida para todas. Muito parecida para todas. Ah, mas eu não tenho filho, como é que é a minha... Vamos lá? Vamos ali para Agitos? Ouvir um pouquinho? Vamos conversar um pouquinho? E eu vou dizer para vocês, olha, andei mexendo no Agitos, acho que ontem, porque eu queria marcar as advogadas todas. Tem tanta gente naquele grupo que não participa nunca, que a gente nem lembra que tá ali, até nem, né, sabe que tá na rede, mas não lembra que tá ali. E que dava simplesmente para trazer o mesmo depoimento. Oi, eu sou a Márcia, eu passo pela mesma coisa que você, respira a fundo, que ontem eu chutei o balde, hoje eu tive que juntar, então eu aconselho não chutar com muita força, chuta devagarinho, né? Ou escolhe outra coisa para... É isso, a realidade é muito parecida, tá?
As tuas dificuldades não são só tuas, pelo contrário. Elas fazem parte do ser uma mulher empreendedora no Brasil em 2025. Está melhor para a gente que está em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, do que para muitas outras que estão em outras cidades, em outros estados, em outras realidades. Tá bom o suficiente? Tá suave? Tá tranquilo? Não tá. Mas eu vou entender que tá todo mundo dentro desse contexto. E eu preciso ainda localizar vocês num contexto econômico, político, o cultural a gente trouxe para cá, mas tudo isso precisa ser considerado. E aí eu vou para o caminho, que é o meu caminho clássico. Se o contexto é esse, essa é a condição, essa é a realidade. O que tu faz com ele? O que eu faço com isso? Eu tô sobrecarregada, tá difícil, cliente tá difícil, não aguento mais atender, fazer orçamento, não ter resposta, vou ver e te aviso, gente que some, gente que volta, gente que não tem paciência, gente que não sabe interpretar o que eu digo. Tá, o que nós vamos fazer com isso? As contas que seguem chegando, o movimento que é sazonal, independente, né? Tem vestibular, não tem vestibular, as pessoas saem em férias, voltam, meu produto, meu serviço. Mas o contexto é esse. O que tu vai fazer com ele? Vamos lembrar lá nas primeiras perguntas que era: para que tu tá aqui? Para que tu tá empreendendo? Por que tu tá empreendendo? Acredito, de verdade, que existem motivos positivos, favoráveis, o suficiente para você seguir no empreendedorismo. Mas se eu ficar pegando os que são negativos, os que são desfavoráveis, eu vou desanimar bastante também. Então, não vamos ficar botando na balança o que tem de bom, o que tem de ruim. Vamos lidar com o que tem e vamos ver o que dá para fazer. E aí lembrar de uma forma bem mais delicada, porque a Aline já fez isso de uma forma bem mais agressiva, não era esse o termo, mas vai por aqui, que é aquela história assim, sempre existe a possibilidade de montar um currículo e mandar, distribuir. A Aline está recebendo vaga lá do Paraná no WhatsApp, por engano. Daqui a pouco a gente consegue, né, fazer uma parceria com o pessoal lá do Cine de Cambé. O que tu faz com ele é o que vai determinar. Gente, é a história, um abacaxi, um limão, uma pedra, o que tu faz com isso tudo, né? O que a gente faz? Afinal, o que é a vida se não a gente lidar com o que tem e o que eu vou fazer com isso é que vai determinar para onde é que eu vou. Rede de apoio e rede de contato são base aqui. Aqui onde? Aqui no empreendedorismo e aqui entre nós. Rede de apoio e rede de contato. Parem um pouquinho e olhem para o Agitos. Isso aqui fica sendo um convite para quem não está muito acostumado a participar lá, participar um pouquinho mais. Parem um pouquinho e olhem a maravilha, a mágica que acontece lá dentro. As gurias estão vendendo serviços dos maridos, mandando os contatos dos maridos. As gurias estão, assim, eu digo as gurias, vocês todas, né? Mas assim, o que é aquilo se não a rede de apoio, a rede de contatos que vocês precisam e que eu também preciso, que a minha mãe me perguntou um negócio, eu disse, espera que eu vou perguntar na rede. Ontem ainda. A fonte, não tem nada mais precioso do que tu ter apoio, e é um apoio não com menos cobrança possível, né? E menos oneroso e cobrança possível. E rede de contato. Sempre tem alguém que sabe de alguém que sabe. Sempre tem alguém que conhece alguém que faz. E assim a gente vai resolvendo. Então, assim, pensem sobre o quanto isso pode ser espaço para vocês crescerem. Com responsabilidade. Porque aí eu também tenho que lembrar que ali dentro eu tenho rosto. Não é como jogar no marketplace no Facebook e de uma hora para outra apagar a postagem lá, a oferta. Eu vou ter que me responsabilizar por aquilo que eu estou fazendo dentro desse grupo específico. Mas eu acredito de verdade, é por isso que essa rede foi criada muito antes da gente ir para a universidade, que são base para o empreender. São base para nos manter firme como mulher, nos múltiplos papéis, mas principalmente tem esse impacto muito grande para o empreender. E aí, claro, eu preciso pensar, porque aí na semana que vem a gente vai seguir numa outra oficina, em
que eu preciso olhar para a gestão sem medo. E olhar para a gestão sem medo vai abrir caminhos mais seguros para vocês. Então, o que eu faço com essa realidade? Fim da oficina, resumo da oficina, é que eu não posso reclamar, que é para eu aceitar que todo mundo está no mesmo barco, o barco está afundando. Não, não é isso. Fim da oficina é para... A gente vai ter uma situação, mas é para reflexão de o que eu estou fazendo, por que eu escolhi esse caminho. Vai ter dia ruim, vai ter dia difícil, vai ter cliente difícil, vai ter conta difícil de pagar. Vai, porque é vida de adulto e a gente precisa aceitar que é assim, né? Que isso vai acontecer mesmo. Não, nem tudo são flores. Mas o que eu faço com tudo isso? E aí a gente defende muito a ideia de um empreendedorismo que seja real. E aí eu trouxe aqui uma ideia, esperando que a Aline não viu nada disso que eu estou trazendo para vocês, né? Porque a gente é dessas, assim, a gente uma confia na outra e a outra só vai. Uma ideia de que o melhor empreender será aquele que for de verdade, baseado na realidade, sem script ou pose, respeitando as tuas possibilidades com os recursos que tu tem disponível. Mas quando eu tiver... Isso é lá, Aline, no Instagram. Eu preciso de uma luz. Não precisa de uma luz, cara. Bota uma lanterna, resolve e faz isso no... Tá aqui a Ana. A Ana chegou aqui, super, né? Auxilia e tira a foto quando tá de dia. Não quando tá chovendo, não quando tá à noite, não quando tá... Usa os recursos que tu tem disponível. Mas lembre-se, aí aqui, né? Respeita as tuas possibilidades, usa os teus recursos. Mas lembre-se, se você não usar o que sabe e o que tem, não há movimento ou rede de apoio que salve. Então, não vai ser a bandeira do empreendedorismo feminino, seja lá como for, que vai te salvar. E não vai ser ou era a rede que me faltava, ou qualquer outro grupo de apoio, ou a reza da tua mãe, a torcida do marido, ou a cliente que te adora, que vai te salvar. Se tu não fizer, nada acontece. E aí isso vale para... eu fiz um curso, mas não apliquei. Tá lá, um monte de gente fazendo isso, e nesse momento eu vou falar isso, que a Aline não vai falar, mas eu vou falar, né? Tô lá fazendo um curso, já fui essa pessoa, tá? Fiz milhares de cursos até ser proibida de fazer curso, porque fazia o curso e não abria. Comprei curso e não abria, até hoje, né? Paguei curso e não apliquei. E aí, eu sei ou eu tenho e eu não uso, o problema é meu, não é de quem me ensinou ou de quem está aqui tentando amparar. Te digo que o caminho é esse. Tu não quer seguir? Beleza. Quando tu vier me perguntar, eu te digo de novo, o caminho é esse, ou pode ser esse, né? Mais ou menos como a gente faz com criança. Mas é o teu tempo, é a tua escolha. Usem, aproveitem contatos, apoio, aquilo que vocês têm disponível. Só da rede? Não, lógico que não. De tudo que vocês têm, porque vocês têm outros contatos, vocês têm outras relações. Tenho certeza que outras bastante úteis, né? Produtivas para vocês. Mas façam uso disso. Mas, principalmente, entrem em movimento. Parado não chega em lugar nenhum. Façam uso disso. E a gente segue junta, né? Juntas todas, nesse 2025, a partir da próxima oficina, voltando para coisas mais específicas. E aí temos uma lista de demandas aí, ainda pequena, e aí eu volto a cutucar. Precisamos que respondam forms de sugestão de oficina, precisamos que respondam forms de o que vocês querem oferecer aqui, ministrar oficina, se quiserem, para a gente poder atender as necessidades de vocês. Quanto mais, e eu falo a gente, eu estou falando aqui eu e a Aline, mas, na verdade, a gente tem a Monize, que trabalha com a gente também aqui na extensão, que está sempre auxiliando. Vai voltar a ter alunos, por enquanto voluntários. Se tudo der certo, vamos ter bolsistas de novo. Mas, quanto mais a gente entender o negócio de vocês, o empreender de vocês, mais a gente consegue auxiliar. Seja para trocar uma ideia, seja para pensar um rumo, seja para dizer não faça, né? E tem um monte de gente também querendo consumir o que vocês oferecem, tá? E aí eu só consigo isso com posicionamento. Não esperem a amiguinha mostrar que comprou de vocês
para as outras amiguinhas descobrirem que vocês vendem. Tem muita gente que está escondida, tá ali no agito, dando bom dia, boa tarde, boa noite, mas que ninguém sabe o que faz, de que se alimenta e como paga os boletos. Então, assim, movimento. Vocês têm tudo para... Nós temos tudo para fazer esse ano um ano melhor, um ano mais tranquilo, principalmente pelo esporte, pela cooperação, por aquilo que a gente consegue criar como rede de apoio. Tá? O Pietro disse que tá. Vou parar a gravação e aí abro aqui e a gente vai